Bom dia a todos, eu sou Luiz Antônio Bittar Venturi, professor do Departamento de Geografia da USP. Gostaria de conversar com vocês sobre os benefícios de se manter a cobertura vegetal em pé. A gente sempre ouve falar que não pode desmatar, mas exatamente por quê? Então, entre os diversos motivos, eu escolhi 8, aos quais estou aqui chamando de o jogo dos 8 acertos, ok? Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês, e compartilhar uma apresentação de slides. Estão vendo? Clique aqui quando quiser iniciar a apresentação de slides. Bom, muito bem. Ótimo. Então, agora, vamos passar aqui para o... será que tem que fazer assim? Desculpa a parte técnica, tá? Começando aqui pela proteção e fertilização dos solos. As árvores são uma espécie de guarda-chuva para os solos, né, protegendo-os do impacto das gotas de chuva. Sem a vegetação, as gotas de chuva levam o solo embora, né, que é a erosão, a perda de solo por escoamento de água. Né? E também, obviamente, elas, ao evitar a erosão, evitam o assoreamento, né, das nascentes, dos córregos, enfim. E as árvores não deixam também o solo ressecar, não mantêm a umidade, sombreamento. As árvores têm esse papel também, e o solo úmido, mais úmido, ele infiltra mais do que o solo seco. Bom? E, além disso, em relação à fertilidade, Maia, 5, as árvores alimentam o solo com matéria orgânica. As folhas, os frutos, os galhos que caem na superfície do solo vão se decompor, e também os restos animais, né? Toda essa matéria orgânica vai se decompor e formar o humus, que é a matéria orgânica decomposta e vai ativar quimicamente os solos, porque estão devolvendo para o solo, né, nessa fração humus, os nutrientes que dele foram tirados. E solos férteis produzem alimentos, mais alimentos, né? É comprovado cientificamente. E as áreas, eu li na Pesquisa FAPESP, a revista Pesquisa FAPESP, que as áreas agrícolas que mantêm áreas florestadas por perto, elas são muito mais produtivas, porque, ao contrário do que se pensa, né, de tirar tudo e plantar em todos os metros quadrados, não. Quanto mais áreas florestadas por perto, maior a produtividade. Por quê? Porque se mantém a umidade do ambiente e a fertilidade dos solos. E a infiltração de água também. Legal, né? Vamos lá? Aí aqui. Olha aqui como é fácil de entender, como a mata protege o solo, né? Uma foto do humus já misturado com o solo. A matéria orgânica deixa o solo bem escuro, né? E aqui essa foto eu coloquei de um fenômeno que aconteceu aí há uns 3 anos, mais ou menos, no estado de São Paulo, verdadeiros tsunamis de poeira, né? E aí todo mundo falava, é por causa do aquecimento global, é por causa do El Niño. Não é nada disso, pessoal. No estado de São Paulo, a gente sabe que predomina o agronegócio, né? E o agronegócio lida essencialmente com, né, culturas temporárias, que se colhe e depois tem que plantar de novo. Então, nesses intervalos grandes, né, o solo fica desprotegido. E aí, uma época de estio, o solo resseca, bate o vento, aí ocorre isso. Tá? Então, não tem nada a ver com seres celestiais. Tá? Vamos lá. Segundo, proteção e alimentação dos mananciais. Então, é proteção contra a erosão e assoreamento das nascentes, né? E a alimentação, porque toda a água da chuva ela é receptada pelas plantas, caem com menos energia ou escorrem pelos galhos e troncos e infiltram muito mais, alimentando os mananciais, tá certo? Então, em última instância, plantar árvore é plantar água, porque as árvores captam água da atmosfera e levam para o subsolo. E, além disso, as matas ciliares, né, protegem os rios, de assoreamento, de eventuais poluentes, sedimentos que poderiam chegar ao rio
eles são freados pelas matas ciliares, que devem ser sempre protegidas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, vamos ver, com calma. O melhor lugar para guardar água é no chão, né? E também as árvores, elas, ao aumentarem a infiltração, elas diminuem o risco de enchentes, porque fica menos água na superfície. As áreas muito impermeabilizadas, com asfalto, não tem como a água infiltrar, então a água vai acumular muito mais na superfície, causando enchentes. Então, as cidades devem manter áreas verdes, parques, canteiros, etc., o máximo possível, que são áreas permeáveis, que além de diminuir o risco de enchente, ainda ajudam a alimentação dos mananciais. Olha aqui as matas ciliares, olha que lindas que são, protegendo mesmo o rio. Vistas de cima, elas são compridas, assim, como se fossem cílios, por isso que elas têm esse nome, matas ciliares. E eu coloquei uma imagem bem familiar para nós, né, que num campo de futebol, vocês já devem ter reparado que é bem na pequena e grande área que a grama cresce menos, né? Por que será? É ali que o goleiro fica pulando ali 90 minutos, né? Acaba compactando mais essa área. E ao compactar, penetra menos ar e menos água, o que dificulta o crescimento das plantas. Elas precisam de ar e água dentro do solo. Quando a gente fala que vai arar o solo, o que que é? É revirar justamente para que possa entrar ar e água também. Então, as áreas florestadas absorvem e infiltram muito mais água do que, por exemplo, as áreas pisoteadas por gado. O pisoteio dos gados, inclusive, pode favorecer o surgimento de ravinas e vossorocas posteriormente. O terceiro benefício se refere à regulação do clima, tanto geral como local. Em termos gerais, eu quero dizer a vocês, na floresta amazônica, o volume de água da atmosfera, em grande parte, vem da própria floresta, pela evapotranspiração. Então, ao mesmo tempo que a floresta capta água da atmosfera e leva para o subsolo, ela bombeia a água do subsolo e leva para a atmosfera. Apenas uma árvore é capaz de bombear 500 litros de água por dia. É muita umidade que evapora da floresta, né? Aí sopram os ventos passam por cima da floresta, se recarregam dessa umidade e levam essa umidade para outras regiões. Aqui, por exemplo, o que a mídia adora chamar de rios voadores. Será que tem peixe lá nos rios voadores? Difícil vai ser pescar, né? Então, as áreas florestadas, elas são úmidas e, por isso, o clima nunca esquenta muito e nunca esfria muito, né, a temperatura. Então, elas funcionam como um ar-condicionado. Compare com um deserto quente. No deserto quente, a gente pode chegar a 50 graus de dia e 0 à noite, uma amplitude térmica muito grande. Tá? E no clima local, é muito fácil perceber. Entra num parque, você vai ver que há um conforto térmico muito maior, é mais fresco, mais úmido. Aquele calor ardente, assim, seco, que incomoda a gente, né? Isso vai, um maior conforto térmico, afetar o nosso humor, nossa produtividade, como a gente vai ver aí para frente, tá bom? Em relação, olha aqui, deixa eu mostrar. Então, os ventos alísios de nordeste entram por aqui, nesse sentido leste-oeste, obviamente, porque a Terra está girando no sentido oeste-leste, eles vêm no sentido contrário. Alguns desses ventos são de baixa altitude, são os chamados jatos de baixa altitude, e aí eles se recarregam com toda essa umidade da evapotranspiração da floresta. Vão indo, encontram uma barreira, um obstáculo natural, que é a Cordilheira dos Andes, e tomam outras direções, vindo aqui para o Centro-Sul, por exemplo. Tá? Então, desmatar a floresta é desregular o clima todo, não só lá. Né? Veja essa linda avenida aqui de Campo Grande. Provavelmente a temperatura aí é 2 graus a menos do que uma avenida que não tenha árvore nenhuma. Então, aí é mais úmido, mais fresco, muito melhor. Esse mapa de São Paulo eu trouxe para mostrar para vocês que na parte leste do estado e sul, Vale do Ribeira, que é onde ainda tem a grande reserva de Mata Atlântica, o clima é bem mais úmido, tanto por causa da Mata Atlântica, como por causa da proximidade com o mar.
Então, quando você for assistir previsão do tempo, repare que sempre as máximas e mínimas, elas são menores. A amplitude térmica é menor nessas áreas florestadas do que no interior. No interior, por não ter floresta, apenas em alguns cantos, né? Não, tem menos umidade, portanto, esquenta mais e esfria mais, tá? Vamos lá? E por último não, estou na metade só. A manutenção da biodiversidade. As áreas florestadas, elas criam uma diversidade de ambientes ricos em nutrientes que vão favorecer o desenvolvimento da biodiversidade animal e vegetal. A biodiversidade vegetal nos fornece alimentos, frutos, chás, temperos, plantas medicinais, cosméticas, óleos, né, babosa, aloe vera, etc., além de fibras, sisal, sapê, algodão, enfim. E a biodiversidade também nos fornece muitos alimentos, além de mel, própolis, materiais como seda, couro, lã, uma infinidade de, entre aspas, produtos. Apenas uma árvore, ela pode abrigar centenas de espécies de insetos e pequenos animais. Então, pessoal, derrubar uma árvore não é derrubar uma árvore, é destruir o habitat de centenas de espécies. E a biodiversidade também para nós um grande laboratório, né, para saber como que a natureza funciona. Então, os cientistas, também na busca por remédios, substâncias, materiais diversos, aprendem como funcionam o que o Assis chamou de, por exemplo, domínios morfoclimáticos e fitogeográficos da Caatinga, da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Planalto de Araucárias. Tá bom? É importante saber como funciona para poder proteger. Mas atenção, pessoal, essa é uma opinião minha, até que eu gosto de deixar clara. Eu não acho que a natureza tem que ser protegida porque ela nos fornece produtos ou serviços ecossistêmicos, né? Regulação de clima, produção dos mananciais. Não. Eu acho que isso é uma visão muito antropocêntrica, que já foi superada há mais de 2 séculos lá por Humboldt, no início do século XIX. Né? Ele mudou o foco do antropocentrismo, fundando as bases do ambientalismo moderno. Então, eu acho que tudo que existe no planeta Terra tem direito de existir e ponto final, independentemente de estar fornecendo ao ser humano, né, ou, serviços e produtos. Tá? Aqui eu mostro para vocês um painel de biodiversidade que eu achei aí na internet. É interessante porque deixa muito clara a relação da biodiversidade vegetal e animal, como elas são intrinsecamente ligadas, né? Sem a vegetação não se criam os habitats necessários, né, para o desenvolvimento da biodiversidade animal. Tá ok? Vamos continuar então, pessoal? Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente chegar ao quinto benefício. O quinto benefício, estão vendo? Ele se refere à diminuição da poluição. A gente sempre ouve falar que áreas arborizadas têm um ar melhor, mas por que exatamente? As árvores não respiram poluentes e devolvem oxigênio, não é uma questão de troca química, é mais física, né? De bloqueio das fuligens, das poeiras pelas folhas, que vão ficar grudadas nas folhas, nos galhos, depois vão ser lavados pela chuva, tá bom? Então, mas a floresta não produz oxigênio? Sim, de dia, sim. Né? O que acontece de dia? Com a luz do sol, ela vai realizar fotossíntese, ela vai absorver CO2, que na verdade não é um poluente, é um gás que existe na natureza naturalmente, e exalar oxigênio. Então, ela está produzindo sim oxigênio. Só que à noite, sem luz, ela não vai fazer fotossíntese, mas ela vai respirar. E na respiração, ela absorve o CO2 e ela absorve o oxigênio e exala CO2. Então fica um balanço. De dia ela exala oxigênio, de noite ela respira esse oxigênio. Por isso é bom não ter muitas plantas no lugar onde você dorme, porque é o momento que as plantas vão estar respirando, ou seja, vão estar absorvendo o CO2 e devolvendo absorvendo o oxigênio e devolvendo o CO2. Deu para entender? Apesar das minhas
trocas aí, tá? Então, o oxigênio que ela produz, ela vai consumir de noite. Apenas em algumas situações, a floresta pode sim exalar mais oxigênio, tá certo? E apenas em algumas situações, ela pode captar bem mais CO2, por exemplo, quando elas estão crescendo. Elas estão captando bastante CO2, isso que gera os créditos de carbono, né? Para formar massa vegetal. Mas, olha, nós não podemos contar com isso para respirar. Não é daí que vem o oxigênio que nós respiramos. O oxigênio que a gente respira vem dos fitoplânctons aquáticos, principalmente os fitoplânctons marinhos, tá? Então, pessoal, a floresta não é o pulmão do mundo, como ainda a gente vê em alguns livros. Mas ela é o ar-condicionado, né? Como a gente viu. Ela regula o clima, tanto localmente quanto regionalmente, né? Além disso, a vegetação ajuda a conter a poluição sonora e visual. Eu vou já direto para uns exemplos aqui, olha. Olha aqui esse aterro sanitário. Essas árvores estão retendo os cheiros, que alcançariam uma área bem maior se não fossem por elas. Portanto, elas estão ajudando a manter a qualidade do ar, né, no entorno. Essa área de mineração de brita, eles usam explosivos, né? Essas árvores estão ajudando a conter a poluição sonora das explosões e também as poeiras, né, que são geradas aí. Olha essa estrada de terra, sempre em estrada de terra a gente vê isso aqui, né? As árvores cobertas de pó. Depois vem a chuva, lava tudo. Aqui na cidade também. Elas não estão respirando os poluentes. Elas estão captando, interceptando os poluentes nas suas folhas e galhos. Tanto é que as árvores na cidade elas ficam até escurecidas, né? Por causa dessa retenção. Depois vem a chuva, lava. Então é assim, é mais fisicamente do que quimicamente que as árvores ajudam a diminuir a poluição do ar, poluição sonora e poluição visual, ok? 6. Estabilização de encostas. Obviamente, as encostas que são cobertas por vegetação vão ser mais estáveis porque as raízes estão ali ajudando a manter o solo, né? Ocorre, porém, que se a gente cortar a base dessa vertente, não vai adiantar. Vai deslizar com árvore e tudo. É o que a gente vê muito aqui no litoral do estado de São Paulo, é porque a Rio Santos ela foi construída cortando as bases das vertentes em muitos trechos. Então, se você corta a base de uma vertente, é como se tirasse o calço dela. Aquilo vai vir para baixo, ainda mais uma região com super concentração de chuvas, vai vir abaixo, olha aí, com vegetação e tudo, como mostra nessa foto. Então, não basta manter a vegetação. As intervenções nas vertentes, elas têm que ser muito cuidadosas para que elas não se desestabilizem. Tá? Vamos lá. Aqui, no sétimo benefício, eu reuni alguns que eu vou falar com mais detalhe. E aí eu entro com o conceito de topofilia, né, do Ifutuan, que é o gostar do lugar onde você mora, né? E o contrário seria topofobia, ai, pavor, né, do lugar que você mora. Então, as árvores, obviamente, elas contribuem para um valor estético, elas embelezam os lugares, especialmente quando florescem, né? É bem mais agradável, né, para os olhos. Em relação ao valor econômico, também é fácil de perceber que os bairros mais arborizados, os imóveis são mais caros. Mas não é só isso. Há municípios que recebem um percentual maior de ICMS por manterem a vegetação em pé. É o chamado ICMS ecológico. E existem mecanismos, sim, de compensação financeira para a manutenção da floresta em pé, da vegetação. Tá? Estude um pouco mais isso, que é um assunto extenso e ia ficar muito longo. E também há um aumento da produtividade, já é provado isso. E as pessoas que trabalham em ambientes mais arborizados, elas são mais produtivas. Por quê? Elas têm um maior conforto térmico, têm menos barulho, menos interferências, né?
E o valor educacional também é cientificamente provado que as escolas, em meio a áreas arborizadas, florestadas, há uma melhora direta na cognição dos alunos, no raciocínio, na memória, além do fato de estar no meio de uma área mais natural, isso também favorece a educação ambiental, mas uma melhora direta na cognição. Olha que interessante. E um valor psicológico, né? Porque as árvores acalmam, trazem serenidade, equilíbrio, alegria, né? Por causa dos passeios, do lazer, nos parques, por exemplo. A socialização com as pessoas que estão lá aumenta a nossa sensibilidade, satisfação pessoal. E isso se conecta com o valor espiritual também, né? Porque a gente se reconecta com a natureza, que é de onde nós viemos. Nós somos seres naturais, né? Além de sociais. Então, vejam aqui umas fotos. Aqui eu ilustrei apenas o valor econômico imobiliário, mas pesquisem aí sobre outras formas de compensação, né, esse elemento ecológico que eu mencionei, que o valor educacional, tanto relacionado à educação ambiental, quanto à influência direta no potencial cognitivo das crianças. E vejam o valor estético, topofilia. Eu sou topófilo. Calma, gente, isso não é um palavrão. Sou topófilo, não sou topofóbico. E você? Olha como é mais fácil gostar, né, de um lugar, se esse lugar é bem arborizado, florido, muito mais fácil ser topófilo. E o valor psicológico e espiritual te acalma, te reconecta, aguça os seus sentidos olfativos, auditivos, visuais. Agora eu viajei, hein? Vamos lá. Finalmente, benefícios diretos à saúde humana. Claro que os alimentos, as plantas medicinais, todo benefício cognitivo, psicológico, tudo isso são benefícios diretos à saúde humana, mas tem mais. Antes de mencionar esses outros, eu gostaria de relembrar o conceito de One Health, que foi muito difundido durante a pandemia. E é muito simples. Não tem como assegurar a saúde humana sem assegurar a saúde do ambiente. Para a sociedade ser saudável, o ambiente também tem que ser saudável. E é nisso que reside a ideia do One Health, uma saúde para todos, para o mundo todo. Muitas das doenças, elas começam a ocorrer e se disseminar por algum impacto no ambiente, e que pode gerar uma proliferação de vetores, de mosquitos, de ratos, baratas, etc. Tá bom? Então, além de todos os benefícios que a gente já viu, tem outros ainda, cientificamente provados. Eu li num artigo do Paulo Saltiva, eu não sei se foi um artigo ou uma entrevista dele, que mostrava que as pessoas que vivem num meio mais arborizado, elas têm 30% a menos de risco de infarto. Olha que incrível. E também elas têm muito menos doenças respiratórias, porque elas a vegetação regula o microclima. E também que em hospitais, em áreas verdes, as chances de cura aumentam. Olha, imagina, uma escola num ambiente arborizado, os alunos aprendem mais. Em hospitais, em meio a áreas verdes, as chances de cura aumentam e os riscos de doença diminuem. Olha que incrível. Diminui-se o risco de doenças e aumenta as chances de cura. Portanto, pessoal, vejam quantos frutos as árvores nos oferecem para melhorar a nossa qualidade de vida. Tudo isso que eu falei, um valor estético, proteção do solo contra a erosão, alimentação dos mananciais, né, reduz o estresse, manutenção da biodiversidade, conforto térmico, topofilia. Eu sou topófilo totalmente. Aqui em Itapecerica é cheio de árvores, flores, pássaros, enfim. Então, vejam quantos frutos. E eu gostaria, e haveria mais até, eu selecionei esses. São bem saborosos esses frutos, hein? Gostaria de terminar agradecendo pela atenção e deixando aqui meu e-mail, luisgel@usp.br.
que fica um canal aberto aí para eventuais sugestões. Ah, professor, o senhor esqueceu de falar isso e tal. Ou dúvidas. Ah, professor, eu não entendi muito bem quando o senhor falou sobre aquele assunto e tal. Enfim, fica um canal aberto, tá? E esse material vocês podem usar da forma como acharem melhor. É para usar mesmo, é de domínio público. E, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Agora, como é que eu desligo aqui? Opa, saí dela. Pessoal, espera um pouco. Lembrei de um outro benefício muito importante que vai expandir a nossa ideia de proteção da natureza, indo muito além das árvores e da cobertura vegetal. Se a gente pensar no meio ambiente, como inteiro, a gente vai incluir o ser humano aí, e não vai ter um meio ambiente, vai ter um ambiente inteiro. Então, a preservação dos diferentes ambientes, da diversidade, ela vai favorecer a manutenção da sociodiversidade. Então, muitos povos, seus modos de vida dependem desses ambientes, como os povos primitivos, como os quilombolas, como os ribeirinhos, os extrativistas de castanha, etc. E também vocês já devem ter ouvido falar das quebradeiras de coco, babaçu, né? Imagina se não tivesse floresta de babaçu no meio norte. E também os caiçaras, o modo de vida deles, e a cultura caipira, né, com seus festejos, com a sua religiosidade, com culinária, música, né? Então, eu vou compartilhar umas imagens aqui só para vocês verem como a biodiversidade ela está muito relacionada a essa sociodiversidade cultural, essa riqueza cultural que a gente tem no Brasil. Vamos lá, compartilhar aqui. Vamos ver se dá certo. Aqui. Iniciar a apresentação de slides. Aí, olha só, imagina, sem esses ambientes florestados, né, seria impossível a manutenção de diversas e muitas etnias de povos originários. Seria um empobrecimento cultural. Né? Veja aqui, o próximo. Olha aqui as comunidades quilombolas, que incrível, né? Eles têm um modo de vida muito particular, peculiar deles, que também depende do ambiente onde eles vivem. Os povos ribeirinhos, idem, eles têm a sua vida totalmente associada aos rios, né? E extraem daí os recursos naturais para sua sobrevivência, tanto física como cultural. Os castanheiros extrativistas, que exploram de forma sustentável os frutos da floresta, né? Os produtos florestais. As quebradeiras de coco que eu mencionei, uma graça, né? Elas se organizaram e conseguiram criar uma das maiores cooperativas atuantes no Brasil. Os caiçaras pescadores, os catadores de siri. Imagina se um mangue for destruído, ou se o ecossistema costeiro for comprometido, essa cultura também desaparece. E aí eles vão virar o quê? Empregados de hotéis e restaurantes. E a cultura caipira, né, que está muito associada à agricultura familiar, né, a música, aos festejos, a religiosidade, a culinária. Vejam, uma área devastada, e você veio para onde? Isso some tudo. Então, vou parar essa apresentação aqui, só para concluir o seguinte. A diversidade de ambientes, né, a preservação dos ambientes, quer dizer, muito além das árvores apenas, né, e da cobertura vegetal, ela nos ajuda a assegurar uma manutenção da diversidade cultural do Brasil. Isso é bastante importante, porque o Brasil é de uma riqueza cultural incomparável. Isso está muito relacionado à sua diversidade de ambientes, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado.
E até a próxima, ou até eu lembrar de um 10º benefício, 11º. Tá ok? Muito obrigado.